Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. Quando falamos de Davi e Golias, talvez você agora, neste momento, esteja pensando: ah, não, eu já sei tudo. A palavra de Deus, ela é um tesouro. Quanto mais você mergulhar, mais você vai descobrir tesouros escondidos. E hoje eu tenho certeza que você vai receber desta riqueza de Deus. Quando nós lemos 1 Samuel 17, principalmente nos versículos que eu falei, começando no versículo 45, vejamos o que o Senhor tem a nos dizer. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi, ele tinha uma segurança. De onde nasceu essa segurança? Essa segurança nasceu do secreto. Davi, ele conhecia mais Deus do que o inimigo. E por conhecer profundamente Deus, não era qualquer coisa que o intimidava. Entanto, quando Davi saiu de casa, ele não saiu para ser um herói, ele não saiu com a intenção de derrotar Golias. Ele saiu com a função de ser um entregador. Um dia, o seu pai disse: vai até o campo de batalha, aonde os seus irmãos estão, leve pão e queijo para eles e pergunte se tudo vai bem. Davi era obediente. Davi foi até o campo de batalha. Era um dia comum na vida dele. E neste dia comum, como eu disse, na lista de Davi não estava se tornar um herói. No entanto, quando ele chegou no campo de batalha, ele ouviu as afrontas de Golias. E ele também ouviu da parte dos soldados qual seria a recompensa. Os soldados disseram que aquele que vencesse Golias, a família dele não pagaria mais imposto, ele casaria com a filha do rei e também ele receberia grande recompensa, muitos benefícios. Davi não era ambicioso. Davi queria que o povo parasse de sofrer, ele parasse de sofrer. E quando ele ouviu aquela afronta, a coragem que veio não nasceu de uma hora para outra, como eu disse. Não foi só do secreto. Naquele momento que ele ouviu qual é a recompensa, ele teve um entendimento espiritual profundo. Eu estou entendendo. O que Golias quer impedir é que o povo de Deus tenha segurança, é que o povo de Deus seja abençoado, porque aquele que vencer Golias vai ser abençoado na área emocional, vai se casar com a filha do rei, vai morar no palácio, vai se beneficiar financeiramente. É um homem que vai receber as bênçãos de Deus. Você não tem noção de quanto o seu adversário segura aquilo que é teu, porque você não está lutando. Orar é guerrear. Orar é permanecer, prevalecer e saber que o Senhor é Deus. Confiar, crer, ter esperança. Davi não ficou intimidado. A arma de Golias era a intimidação, era roubar a fé, roubar a esperança. A voz de Golias era mais alta, porque a voz de Deus, ela é alta. Quando você fala: Senhor, efatá, abra-se meus ouvidos, quero ouvir a tua voz. Senão, os seus ouvidos vão ter a tendência a ouvir todas as ameaças. Você não vai conseguir pagar a dívida, você vai morrer, você não tem cura a tua enfermidade. Mas quando você entende como Davi: peraí, essa afronta não é contra mim, não é contra o povo, é contra Deus, porque ele é inimigo de Deus. Por isso que ele disse com tanta segurança. E Davi conhecia os nomes de Deus. Se você me conhece, você vai dizer: é a Naira. É a Naira, eu conheço a Naira do devocional. Mas se você parar e quiser me conhecer um pouquinho mais, você vai conhecer o meu sobrenome. É Naira Pedrini. Então você não vai ter erro, vai sempre me achar. No entanto, quanto mais você me conhece, você vai conhecer: é a Naira, que é a mãe do Tiago, a avó do Mário, esposa do Jonas. Você vai conhecendo tudo aquilo que faz parte da minha vida, você vai conhecendo quem eu sou. Quanto mais você conhecer,
mais nomes você vai conhecer da minha vida. É a Naira mãe, a Naira avó, é a Naira pastora, a Naira professora. Então você vai conhecer. E se você tiver com alguma dificuldade, eu vou pedir ajuda para a professora. Ela ensina Pentateuco. Essa foi a segurança. É Golias? Quem é Golias? O meu Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê. O meu Deus é Jeová Shalom, é o que vai me dar calma para eu avançar contra este homem gigantesco. Ele é Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Nunca perdeu uma guerra, não é esta guerra que ele vai perder. A segurança de Davi em quem era Deus, ele não olhou quem ele era. Eu sou Davi, eu sou um dos irmãos, eu sou dos filhos de Jessé e os meus irmãos me desprezam. O meu pai também não me valoriza muito, eu sou pastor de ovelhas, entregador de pão e queijo para os meus irmãos. Mas não, Davi conhecia sua identidade. Eu nasci com um propósito, o propósito de Deus para a minha vida. Eu sei que eu sou hoje pastor de ovelhas, mas amanhã, o que eu sou hoje não me define. É o que é amanhã, e amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida. Então, Davi, ele não ficou prestando atenção no que Golias dizia. Ele prestou atenção no que Deus falava ao coração dele. Davi, você vai ser um rei. Davi, você é o homem segundo o meu coração. Davi, eu amo a sua adoração. Ele prestava mais atenção no que Deus dizia. Assim como você precisa prestar atenção no que Deus diz a teu respeito. E o que Deus diz a teu respeito? Que você é filho, filha, amado, que você é o alvo da bênção do Senhor. Ele olha para você todos os dias. Aliás, ele não tira os olhos de você. Não importa o tamanho do problema que tenha se levantado contra a sua vida, importa o tamanho do seu Deus. Quando Davi avançou, ele avançou nesta certeza de que Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus é o Senhor da batalha. Mas mais coisas nós aprendemos no versículo 46. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. Davi, ele teve uma visão espiritual. Com que certeza? Como ele sabia? Como ele sabia de todo esse processo que literalmente Deus entregaria Golias, a cabeça de Golias seria Davi mesmo que cortaria. Como que ele sabia tudo isso? Porque Deus deu uma visão espiritual. Quando Deus dá visão espiritual? Quando nós estamos no secreto. Assim foi com Eliseu. Ele não teve medo quando um exército inteiro cercou o monte onde ele estava, só ele e o seu auxiliar. E Eliseu ficou inabalável. Sabe por quê? Porque enquanto ele orava, Deus abriu a visão de Eliseu e Eliseu viu que tinha um exército cuidando dele. Por isso que ele disse para o seu servo que estava todo abalado: olha, Deus me diz que maior é o número dos que são por nós do que os que são contra nós. Essa convicção se chama fé. E o inimigo quer roubar a tua fé. Você sabe o tamanho do problema que você está enfrentando. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas você sabe. E ele está te assustando. E eu digo para você que Davi, muitos acham que foi no momento que ele lançou a pedra que ele venceu Golias. Não, foi no momento em que ele saiu da posição de entregador de pão e queijo e foi para o centro da batalha. E ele entendeu que ele tinha um papel nessa batalha, que ele não podia ficar passivo como todos os soldados. Ele precisava falar com autoridade, ele precisava falar com poder e autoridade. E ele falou com poder e autoridade. Ele disse: você vai cair, se você não recuar, você vai cair diante de mim. O Senhor já me mostrou, sua cabeça está nas minhas mãos. Você pode avançar hoje contra o problema que você está enfrentando. E você pode dizer a mesma coisa: eu tenho uma visão profética sobre o que Deus tem a teu respeito. Você vai cair agora diante de mim. Sabe, tudo aquilo que eu estou vivendo na minha casa vai cair por terra. Toda briga, toda divisão vai cair por terra agora. O meu problema financeiro está nas mãos do Senhor e eu sei que por detrás dessa resistência tem uma bênção grande, um milagre grande. Foi um milagre grande que Deus me fez viver numa viagem que eu fiz recentemente.
Eu achei que eu tinha perdido, que eu tinha sido roubada. Literalmente eu fui roubada, mas Deus restituiu porque eu confiei nele. E eu quero te convidar, neste momento, confie no Senhor. Sabe o que aconteceu? Foi a pedra, foi a última etapa. Depois que ele avançou, porque na batalha teve o momento em que ele ouviu o que Golias estava retendo, que era toda a bênção da nação. Ele avançou contra Golias, ele declarou a palavra de Deus contra Golias. Só então ele se abaixou, pegou uma pedra, atirou a pedra e Golias caiu. Foi um golpe certeiro, foi uma pedra. Bastou uma pedra para que Golias caísse. Golias precisou de 40 dias para intimidar aquele exército e não derrotou. Eles ficaram intimidados, paralisados, mas ele não derrotou aquele exército. 40 dias e ele não derrotou o exército de Deus. Bastou um dia, um homem de fé, e Golias caiu por terra. Basta um dia, e esse dia pode ser hoje. Avança agora, com fé, porque nós vamos orar. Pega a tua pedra, que é a palavra de Deus, e lance contra o teu inimigo, e você verá que o Senhor é Deus, e Ele fará como Ele fez com Davi. O problema vai desabar diante de você, e você vai viver o grande milagre. Vamos orar neste momento? Senhor, eu quero orar neste momento, clamando que o Senhor dê a força, o ânimo, para que cada um, nesta manhã, possa se levantar em direção, Senhor, ao problema que ele está vivendo. Eu quero dizer que hoje nós não queremos ficar intimidados, não queremos olhar para o tamanho dos desafios, mas para o Teu nome que está sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a ter fé e não ficar intimidado com medo, que a nossa confiança não seja em métodos humanos, mas na aliança que temos contigo. Como Davi, queremos enfrentar esse dia com coragem, com discernimento, com uma palavra profética que o Senhor colocou na boca de Davi. Do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, Senhor, nos levantamos no Seu nome, Senhor dos exércitos, e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está agindo neste momento em nosso favor. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a força, a graça de Deus esteja sobre você. Não fique intimidado. Um dia comum, como Davi acordou para ser o entregador, mas ele, no final do dia, ele se tornou herói da nação. Você é o herói que Deus levantou no meio da sua casa, no meio do problema que você está vivendo. A força de Deus está sobre você. Viva agora esta experiência. Que Deus te abençoe. E deixa o seu like e compartilha esta oração.